Atualmente, além da escolha dos nomes com grafia neutra para as crianças, o uso dos pronomes indefinidos todas e todos, que se antepõem aos gêneros masculino e feminino ao substituir o plural masculino, tem sido uma preocupação. Diante da complexidade do assunto, busquei na psicanálise o porquê de se fazer cumprimentos nos quais hoje se ouve com frequência. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todes. Olá pessoal, obrigada por prestigiar o Infinito Afeto, canal criado para que pudéssemos justamente dialogar com vários autores assuntos da contemporaneidade que tanto têm desestabilizado pais e crianças da primeiríssima à primeira infância. Atualmente, além da escolha dos nomes com grafia neutra para as crianças, o uso dos pronomes indefinidos todas e todos, que se antepõem aos gêneros masculino e feminino ao substituir o plural masculino, tem sido uma preocupação. De acordo com as normas gramaticais do português, a presença de um elemento masculino na construção da frase indica que, nessa frase, o plural deve vir no masculino. No entanto, com o objetivo de se evitar o uso dos gêneros masculino e feminino, tornando neutra a língua, até então binária, com o propósito de dar maior visibilidade aos movimentos LGBTQI, APN+, o movimento ligado às questões de gênero e dos direitos das minorias, busca instituir novas marcas de gênero na língua portuguesa, acrescentando aos pronomes todos e todas o símbolo da arroba e a letra X, desconsiderando que a variação de gênero no português, além das letras que vão ao final das palavras, leva em conta muitos outros critérios. Além disso, o acréscimo desses símbolos tornam os pronomes impronunciáveis, o que contribui para que sejam vistos com deboche, não se popularizem, correndo o risco de ficarem restritos apenas à identidade dos grupos que adotam essas terminologias. Temos que considerar também que nada é mais triste do que a neutralidade, cuja essência é daquele que não se posiciona e que se abstém de tomar partido. A reflexão que eu sugiro que façamos hoje é: uma vez que a norma culta da língua portuguesa define que o uso do gênero masculino em plurais já implica em uma neutralidade, o porquê da demanda de se instituir novas marcas de gênero na língua portuguesa? Foi aí que, diante da complexidade do assunto, busquei na psicanálise o porquê de se fazer cumprimentos nos quais hoje se ouve com frequência. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todes. Para a psicanálise, não existe um objeto que nos complete e, independente do mal-estar que essa incompletude nos provoca, é importante saber que, com sorte, se pode viver a sexualidade com prazer, independente dessa incompletude. O relacionamento idealizado que temos com o outro não passa de fruto das nossas fantasias, porque o outro é e sempre será o outro, o qual, sob nenhuma hipótese, é a nossa metade ou a tampa da nossa panela. Isso, para Freud, era uma lenda. Para Lacan, o que não se emparelha pela sexualidade se aparelha pela linguagem, ou seja, tornamo-nos seres falantes para justamente sair em busca daquilo que nos falta e, assim como nós, as crianças também fazem este mesmo percurso. Para Freud, os conceitos dos significados masculino e feminino estão entre os mais confusos
que ocorrem na ciência, porque não é fácil definir a posição que se ocupa em relação à sexualidade. Ademais, ele entende que há uma grande diferença entre sexo e sexualidade. Além disso, não podemos deixar de lado a maneira como cada pessoa entra no jogo sexual. E por que essa nova maneira de se comunicar e nomear os filhos são os temas que escolhemos para falar hoje? Porque eles, de alguma maneira, têm nos impactado. Também não passa despercebido por parte das crianças, principalmente daquelas que, em fase de constituição psíquica, estão aprendendo e apreendendo o mundo. É preciso pensar a sexualidade a partir de pelo menos 3 registros. O primeiro seria o registro do ponto de vista de um organismo que nasce macho ou fêmea, com suas respectivas cargas genéticas, mas que, por si só, não define a sexualidade, uma vez que não é o real neuroanatômico do corpo que determinará o lugar que se ocupará na sexualidade. O segundo registro é o registro do ponto de vista sociológico, dos costumes vigentes na cultura em função do sexo masculino ou feminino. E o terceiro registro é o registro de como alguém se articula e se situa psiquicamente em relação à sexualidade. E como esse alguém consegue se fazer representar pela palavra ou representar aquilo que o afeta no seu corpo. Para a psicanálise, de todos os registros, esse último é o mais importante. Vale ressaltar que esse registro é fruto das experiências de vidas, aquelas que são alinhavadas a partir das descobertas e das investigações que desde pequenas as crianças fazem, principalmente sobre a sexualidade e a morte, pontos que merecem profunda investigação por parte delas, justamente porque representam a origem e o fim da vida. Elas realizam investigações formulando hipóteses sobre o que acontece quando as pessoas namoram, como os bebês entram na barriga das mães e como é que eles saem. O desejo e as interrogações que as crianças produzem se originam, portanto, da sua curiosidade e das suas descobertas. Não podemos nos esquecer que é a curiosidade que move o mundo. Por isso, as perguntas das crianças sobre a sexualidade e a morte são tão importantes. As perguntas feitas sobre a sexualidade normalmente deixam o adulto inconfortável, porque remetem à intimidade e ao desejo de cada um, enquanto que aquelas sobre a morte provocam angústia e interrogação. Ambas as perguntas são sobre temas muito delicados, sobre os quais o adulto pouco pensa. Diante do embaraço que tais perguntas provocam, os adultos ficam constrangidos, independente se são adultos muito reprimidos, muito repressores, despreparados ou inseguros. E mesmo diante do desconforto que essas perguntas trazem, eles pensam que precisam ter na ponta da língua a melhor e a mais acertada resposta para dar à criança. No entanto, não é bem assim. Para que a pressa? Eles se esquecem de que quando uma criança faz uma pergunta, ela espera uma confirmação para uma hipótese que ela já formulou e que está por trás daquela pergunta. A melhor saída, portanto, para esse impasse seria perguntar para a criança: o que você está pensando sobre o que você me perguntou? Assim, se poderia ajudar a criança a construir e avançar sobre o saber que ela está procurando elaborar para poder se estruturar. A infância
é um momento no qual a criança está em plena estruturação. Nós não nascemos constituídos, nem orgânicos e nem psiquicamente falando. Freud e a psicanálise nos traz que as formas de obter prazer e desprazer, ou seja, a pulsão, já que o humano não tem instinto, ainda não estão decididas, ainda não estão fixadas. Por essa razão, é polimorfo na infância. A criança ainda está investigando o que é o prazer e o desprazer, os prazeres e as zonas erógenas, e o que para ela é prazer e desprazer muda ao longo da infância. Se as formas de prazer e desprazer ainda não estão fixadas, tampouco o lugar de onde a criança toma a palavra está. A criança está tentando, entre aspas, se dizer e se falar. E por isso que ela brinca. E o seu brincar é absolutamente investigativo. A investigação que a criança está construindo tem vários tempos e nos fala, dentre outras coisas, sobre a sexualidade do outro, sobre a própria sexualidade e sobre o que seria ser menino ou menina. Aos 30 anos, a forma de educação era excessivamente repressora. As crianças eram destituídas dos seus saberes, das suas tentativas de produzir hipóteses sobre o que muda ou o que não muda e o quanto o querer ser modifica ou não o real orgânico. Certamente, as crianças seriam destituídas das suas hipóteses investigativas tão logo elas começassem a aparecer. Ainda hoje, vemos processos educacionais que são bastante repressores e que causam extremo sofrimento às crianças. Por outro lado, vemos famílias que consideram que o que a criança diz é uma tese pronta e no lugar de tomar a fala dessa criança como um trabalho ainda em construção, no qual, junto a ela, se poderia investigar o que para ela é ser homem ou mulher e o que muda quando se cresce, lidam com essas falas como se a criança já soubesse o que ela quer e quem ela é. Quando uma resposta se antecipa à conclusão da criança, a possibilidade dela avançar na investigação e na pesquisa é praticamente anulada. Esse é um ponto importante em uma época em que se está produzindo uma ideia de que uma pedagogia de neutralidade de gênero seria libertária. Exemplo disso seria não nomear a criança com nomes que terminem com as letras A ou O, uma vez que essas letras, em geral, delimitam um lugar masculino ou feminino. Essa é uma questão importante a ser considerada, principalmente se pensarmos o que envolve a passagem entre as gerações, ou seja, entre pais e filhos. O lugar que se dá inconscientemente para um filho é um lugar de desejo dos pais, é um lugar que é endereçado ao filho, é um lugar no qual os pais estão implicados na relação com o filho, ou seja, o desejo não é neutro. O desejo é sempre um desejo de alguma coisa, de se ter alguma coisa, de se possuir alguma coisa, de ser alguma coisa. E mesmo em uma lógica de neutralidade de gênero, não existe neutralidade de desejo entre as gerações. No entanto, isso não significa que o desejo dos pais, transmitido de uma geração a outra, deva ser visto como imperativo, produzindo uma condição de submetimento do pai sobre o filho a partir do seu desejo e de uma condição de violência. Tampouco se trata de destituir
ou de tomar a fala da criança como aquela que sabe tudo. Trata-se de tomar essa fala no lugar de alguém que está tentando investigar a partir de brincadeiras que lhe permitam trabalhar com as possibilidades do e se isso for assim? E se isso for assado? E se eu for o bandido e você a polícia? E se eu for o médico e você o paciente? E se eu for o papai e você a mamãe? Por essa razão, o brincar e a criança precisam ser levados a sério, porque é do resultado das brincadeiras e das descobertas que a criança faz que vai resultar o cruzamento das possibilidades do lugar que a criança ocupará como sujeito, justamente a partir do que afeta e anima o seu corpo. Mas a cultura atual está a nos mostrar que é possível produzir um corpo montado. Possibilidades como intervenções cirúrgicas, pelas quais é possível modificar o real do corpo, transformando a vagina em pênis, pênis em vagina, bloqueio hormonal e hormônios que modificam os caracteres sexuais secundários, aparecem como novas possibilidades técnico-científicas infinitas, trazendo a esperança de que resolver um problema refere-se apenas a tornar possível o que antes era impossível, como se mudando o real sexual fosse uma saída suficiente para quem vive o corpo como um desencontro e um desconforto. Isso possibilita que a criança pergunte: e se eu quiser mudar o meu corpo? Da mesma forma que o adulto impede a criança de brincar com determinadas coisas, ele pode dizer que com certas coisas não se pode brincar, porque ocupar um lugar na sexualidade implica em lidar tanto com o desejo quanto com a falta. Fato é que estamos hoje vivendo tempos de grandes mudanças nos modelos de comportamentos que regem a sociedade. Na medida em que somos estruturados e psiquicamente atravessados pela cultura, seremos duramente impactados por essas quebras de paradigmas, o que nos exigirá, sem dúvida, um enorme trabalho psíquico. Bem, hoje eu vou ficando por aqui com mais esse importante ponto para reflexão. E certamente na próxima sexta-feira estaremos de volta com mais assuntos voltados para os pais e para as pequenas crianças. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar, assinar o canal e acionar o sininho. É muito bom falar para quem quer escutar.